Boa tarde, meninas do meu Brasil. É assim que eu falo com a minha audiência, né? Sempre chamando meninas do meu Brasil. Só que agora a gente tem meninos também, né, como alunos. Então, não sei como é que eu vou trabalhar essa linguagem. Mas sejam todas bem-vindas aqui. E eu já quero começar aqui mostrando para vocês o seguinte. Esse pote aqui, ele tá cheio ou tá vazio? Mas tá quase cheio, né? Sim? Não é pegadinha, vocês podem responder. Cheio ou vazio? Vazio ou cheio? Não, ou é cheio ou é vazio. Vazio? Tá? Quem acha que tá cheio, levanta a mão. A maioria acha que tá cheio. Então vamos lá. Aí é o seguinte. E agora? Cheio ou vazio? Tá quase cheio, né? Não tem quase cheio. Cheio ou vazio? Vazio? E agora? Olha aí. Cheio ou vazio? Vocês estão indecisas, hein? Acho que vai o saco todo. Opa! Pronto, mas agora eu vou segurar o pote. E aí, cheio ou vazio? Ainda tem alguns espaços aqui. Por que eu fiz essa demonstração aqui para vocês? Porque eu queria que vocês olhassem para esse pote e vocês enxergassem esse pote como a vida de vocês, tá? As bolinhas de isopor são as coisas que são importantes na nossa vida. O que é importante na nossa vida? Deus, família, não é isso? Os amigos. Então, a bolinha de isopor simboliza tudo isso que é importante na nossa vida, tá? Os milhos, né? O milho aqui, ele também simboliza coisas que são importantes na nossa vida. Nosso trabalho, nosso ateliê, a nossa casa, nosso carro, a viagem que a gente quer fazer, tá? E esse floco aqui de milho, ele é todo o resto. Vou colocar aqui para não correr o risco de cair. E aí eu queria que vocês pensassem nas coisas que são importantes, porque são essas coisas que a gente precisa colocar em primeiro lugar na nossa vida, antes de sermos empresárias, empreendedoras, antes de sermos educadoras. Porque as coisas que são importantes, elas precisam vir em primeiro lugar. Se eu tivesse começado colocando o floco, não sobraria espaço para mais nada. Principalmente para as bolinhas de isopor. E eu gosto sempre de dizer que não existe um CNPJ sem CPF. E eu trabalho isso muito com as minhas alunas, que a gente precisa cuidar sempre, em primeiro lugar, do que é mais importante. Lá em casa é Deus, família, amigos. As bolinhas de isopor. Depois vem o milho. É o nosso trabalho, porque é aquilo que a gente entende que Deus nos dá como habilidade para que a gente possa manter a nossa família. E depois vem o resto, todo o resto. E muitas vezes as coisas não dão certo no nosso negócio, porque nós começamos colocando dentro do pote o resto do dia a dia. E aí a gente começa, termina o dia, um ciclo, 2 ciclos, e nós não conseguimos fazer nada. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês
Isso que eu acho que já poderia até sair daqui, isso já ficaria como uma reflexão. Porque isso impacta dentro do nosso negócio. Eu estou hoje aqui para falar para vocês sobre o Ateliê Milionário. Mas antes de falar do Ateliê Milionário, eu queria que vocês olhassem. Pode passar, por favor, que aqui a gente já mostrou o potinho. Aqui nós vamos falar de ecossistema. O que é um ecossistema? Até parece uma palavra assustadora, né? Pode passar, por favor. Ecossistema de negócios, que é o que eu estou aqui para falar para vocês. Quantas aqui tem ateliê? Atendem o cliente final? Não? Quantas aqui querem começar um ateliê? Quantas aqui são professoras? Porque o fato de ser professora de artesanato, obviamente, né? É um negócio de vocês. E aí, como que vocês podem criar todo um ecossistema milionário dentro do que vocês fazem? Mas primeiro a gente precisa entender o que é um ecossistema. O ecossistema de negócios é um conjunto de atores econômicos, tá? Que eles são independentes, que criam produtos, serviços que juntos constituem uma solução coerente e de valor para o mercado, tá? Então, é um conjunto de atores financeiros que são independentes, onde você traz solução, tá, para o mercado. Você é uma professora, você pode ter um ecossistema milionário? Pode. Como? Você pode vender o seu conhecimento, que é o que você já faz. Você pode vender insumos, você pode ter parceria e monetizar junto a essas lojas pela indicação. Você está criando um ecossistema de negócios. É que às vezes a gente coloca primeiro o floquinho de milho dentro da nossa caixinha no dia a dia e às vezes a gente não consegue visualizar que você pode rentabilizar de várias formas dentro de um negócio. Esse aqui era o nosso apartamento há 10 anos atrás. Um apartamento de 35 metros quadrados, que quando você chegava... Aqui, gente, é a porta de entrada, tá? Aqui era a cozinha, lavanderia, o nosso quarto, aqui no fundo era o banheiro, o quarto dos nossos filhos e a sala. Tipo, você chegava na porta e você já olhava tudo. E aqui foi que tudo começou há 10 anos atrás. Nós trabalhávamos com móveis planejados e o nosso negócio quebrou. E nós nos vimos, eu particularmente, sem saber o que fazer, porque eu havia trabalhado durante muitos anos, nós tínhamos loja, mais de 20 funcionários, e teve uma crise a nível nacional, inclusive. Só na nossa cidade, 40 franquias de imóveis planejados fecharam. E nesse momento a gente perde tudo de material, porque quem tem uma família nunca começa do zero. Quem tem uma família nunca perde tudo. Mas em termos materiais, até a nossa casa a gente perdeu, porque a gente tinha vendido para colocar no negócio, apostando, e aí veio essa crise moveleira e afetou todo o Brasil, e a gente não foi diferente. E a gente veio morar nesse apartamento emprestado pela minha sogra, com 2 filhos pequenos, voltando do interior do Maranhão, para poder recomeçar a vida. E aí, foi bem aqui, nesse apartamento, que eu comecei, me encontrei com a papelaria, e eu não gostava de artesanato, tá? Não tinha habilidade zero, nunca tinha colado um botão. A minha avó bem que tentou na infância me ensinar alguma coisa voltada para costura, me colocou para aprender a fazer crochê, eu não queria, eu queria fazer datilografia. E aí nesse momento, eu sou chamada para desenvolver um trabalho com mulheres na minha igreja. Eu sou adventista do 7º dia e na nossa igreja, na nossa comunidade, nós trabalhamos com... temos uma adventista aqui também. Nós trabalhamos com todos os ministérios, da criança, do adolescente, do idoso, da mulher, do homem, ação social. E aí eu falei assim, e é um trabalho voluntário, eu falei assim, mas como que eu posso trabalhar com essas mulheres se eu estava num momento fragilizado, eu nem sabia o que eu ia fazer da minha vida, a gente não tinha casa para morar, não tinha emprego fixo, mas a gente tinha que reconstituir tudo. E aí eu ouvi uma voz de Deus falando assim, só aceita, só vai. Eu não sabia qual era o projeto que eu ia desenvolver com essas mulheres. E aí nesse momento eu vejo no Facebook uma aula falando sobre caixas.
E aí me deu ali, eu podia aprender aquilo ali para ensinar outras pessoas, né? E eu fui, com muita dificuldade, paguei aquele curso, aprendi a fazer aquela caixa e comecei a trabalhar com essas mulheres. Só que isso se tornou um negócio. E aí eu comecei a sair daquele apartamento, depois de uns 2 anos, a gente alugou essa casa. E vocês podem perceber que tudo era improvisado, bancada. Aqui foi uma moça que eu chamei para me ajudar. Eu já trabalhava de CLT nessa época, eu trabalhava meio período e outro período a gente fazia os trabalhos. Então eu comecei a ler com scrap decor, scrapbook, papelaria, até que eu me encontrei com a cartonagem e me apaixonei, porque eu vi na cartonagem uma forma de escalar produção e faturamento, sendo que nas outras áreas que eu já tinha permeado, eu não tive tanto essa possibilidade. Tudo era muito manual, fazia um álbum de scrapbook, eu levava 15, 20 dias para fazer, então eu não via como é que eu poderia escalar aquilo ali e ganhar dinheiro realmente, né, com aquele negócio. Aqui era a nossa lavanderia e garagem, o carro dormia na rua e a gente foi fazendo com o que a gente tinha. E eu estou mostrando isso para vocês, para a gente ver que às vezes a gente cria crenças limitantes de dizer assim, eu só posso começar se eu tiver a melhor impressora, se eu tiver o melhor maquinário, se eu tiver um ateliê bonito de capa de revista. Gente, isso aqui não dá nem para ser capa de final de revista, quanto mais, né? Pode passar. E o tempo passou. Esse é o nosso ambiente hoje. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Tudo é ordem de serviço. Tudo é pedido para ser entregue. Essa história que eu estou resumindo aqui para vocês em 5 minutos são de 10 anos. Hoje, eu sou sócia fundadora da Confeiteria Paper Memories, que é uma empresa reconhecida a nível nacional. Inclusive, nós temos muitos clientes em São Paulo. Já existe há 10 anos. E sinto uma grata satisfação que eu consigo olhar para trás, para ver toda essa trajetória e ver que Deus me deu uma oportunidade e eu abracei essa oportunidade para fazer com que aquele meu sonho de ajudar a minha família, né, financeiramente naquele momento tão difícil, se tornou uma profissão. E que hoje eu consigo, através desse conhecimento e dessa habilidade que Deus desenvolveu em mim, ajudar outras pessoas, ajudar outras mulheres, outras famílias. Pode passar, por favor? E aí, esse aqui é só um pouco das pessoas para quem a gente já trabalhou ou trabalha. A gente já fez a festa da filha do Kaká, jogador de futebol, Adriana Santana, Fernanda Rodrigues, Carol Pfeiffer e Alexandra Casoni são 2 Shark Tank. Vocês conhecem aquele programa, Shark Tank? Que os empresários, os empreendedores vão para lá, apresentam um projeto e os investidores apostam ali, né? Então é muito conhecido, já vai agora para a 9ª edição. Então eles são investidores e a gente fez projeto mês passado, eu estava aqui em São Paulo fazendo um grande evento da Alexandra Casoni, Vanessa Camargo. Então a gente trabalha hoje para os maiores decoradores a nível de Brasil e para várias celebridades. E aí vem na minha mente a foto daquele apartamento de 35 metros quadrados, de uma pessoa que não sabia fazer artesanato e nem gostava de artesanato, né? E desenvolver toda essa habilidade, obviamente com muito esforço, com muita dedicação, mas eu entendia que Deus tinha um propósito para a minha vida, de não só me beneficiar, mas que eu pudesse também beneficiar outras pessoas. Pode passar, por favor? E aí, dentro de todo esse cenário que eu estou mostrando para vocês, hoje nós temos um ecossistema. O que foi que a gente viu ali há pouco? O que é um ecossistema? É um conjunto de atores econômicos que trabalham de forma o quê? Independente e que gera uma solução para o mercado. Consequentemente, dinheiro para o nosso bolso também. Então, hoje nós temos esse ecossistema de negócios, que é a Confeiteria Paper Memories, que é a nossa empresa de cartonagem de alto padrão, onde eu, juntamente com meu esposo, que está ali, o Elson, né, consegui trazer esse homem, né, para esse universo. Ele é CEO da nossa empresa. Eu só faço as caixas, gente, o resto tudo é com ele. Né? E ele estruturou como CEO todo o planejamento de crescimento do nosso negócio dos últimos anos. E a gente tem todo esse planejamento e a gente vem galgando cada ano um passo, um pouquinho de cada vez. Da Paper Memories, da confeiteria Paper Memories, surgiu a Paper Memories Gift.
que é uma linha de presente onde eu consigo atender o meu cliente de presente da linha do dia a dia. Porque aquele cliente que fez uma festa de aniversário, de casamento, de batizado, um corporativo, ele conhece e ele tem amigos que fazem aniversário o tempo todo. E aí a solução para trazer para essa pessoa, que às vezes não tem tempo de ir no shopping, de comprar um presente, eu criei uma linha, tudo personalizado de alto padrão, para ele só entrar em contato e a gente vender os presentes. Dentro desse ecossistema, primeiro nasceu a Letícia Oliveira, tá? Letícia Oliveira, eu como infoprodutora, gravei os cursos, tenho os cursos, né? E aqui já foi um outro negócio, uma outra solução trazendo para o mercado. A partir da Letícia Oliveira, como professora, surgiu a Letícia Oliveira E-Commerce, onde eu comecei a atender as minhas alunas que não tinham condição de ter um computador ou habilidade para trabalhar com programas gráficos, e eu já trago ali os projetos para vender as fichas técnicas e tudo mais. Por conta da Letícia Oliveira, surgiu a CPM Produções. A CPM Produções, por quê? Porque a gente precisava ter câmera, um estúdio, funcionários, departamento de marketing para poder gravar os cursos, para poder trabalhar com a loja. E aí a gente tem a CPM Produções, que trabalha de forma online e offline. E por conta da Confeitaria Paper Memories, surgiu a CPM Gráfica. Por quê? Porque a gente começou a adquirir conhecimento, adquirir maquinários, e esses maquinários, eles não só abastecem a Confeitaria Paper Memories, como a gente consegue atender o público externo. Então, vocês conseguem perceber o poder de um ecossistema dentro de um negócio voltado para artesanato? Deu para perceber? Agora, se eu olho para aquele pote e coloco primeiro o floco de milho, a gente teria condição de criar tudo isso aqui em quantos anos, Elcio? 10 anos de quando eu comecei para cá. Mas olha quantos negócios nós desenvolvemos dentro do artesanato. Começando a cortar o papelão com estilete e régua, numa mesinha de 50 metros, de 50 centímetros. Essa base de corte aqui, que a Leila está com ela aqui, bem grandona, nem cabia. Tinha que usar uma base pequenininha. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que nós estamos inseridos dentro de um segmento muito poderoso. Só que às vezes a gente não consegue perceber. A gente às vezes se limita. Às vezes a gente acha assim, é a falta do tempo. Olha a volta de vocês. Quem está aqui na Mega pela primeira vez? Ninguém? Segunda vez? Terceira vez? Então, a segunda vez foi porque a senhora veio o ano passado, esse ano, foi isso? Pronto. Gente, essa feira existe há 15 anos. E eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu falei para o meu esposo, vamos, entra no ateliê, porque assim, o nosso negócio quebrou, mas ele ficou, né, buscando outras atividades, ele é administrador por formação. Ele falava assim, mas eu vou fazer o que lá? Florzinha? Ele não entendia. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes, o nosso esposo, a nossa mãe, a nossa irmã, ela não entende, diz, isso é coisa de quem tem que fazer, isso é coisa de vovozinha. Isso é coisa, né, só de mulher. Isso não dá dinheiro. Minha filha, tu vai comprar esse curso da Letícia de cartonagem, R$1.000 e poucos. Isso é um absurdo, ninguém vai comprar de você. Mas é porque nós ainda não passamos para essa pessoa que está do nosso lado, isso aqui, ó. Eu falei pro meu marido, eu não tinha condição na época de vir na Mega. Sabe como é que eu acompanhava a Mega? Pelas lives do Facebook. 11 horas da noite, quando o Alessandro, aqui, né, que dá aula de silhuete, ele tinha um tempinho e ele mostrava a feira já fechando. Ele dizia assim, um dia eu vou nessa feira conhecer esses fornecedores. Um dia eu vou nessa feira. E a primeira vez que eu vim aqui, eu falei, um dia eu ainda vou palestrar nessa feira. E aqui eu estou, eu compartilhando um pouquinho do meu conhecimento com vocês. E olha só aonde foi que o artesanato nos trouxe. Criando todo esse ecossistema que está interligado. E quando eu falo de um ateliê milionário, gente, quando eu comecei a dar aula para as alunas, que eu dizia para elas que elas podiam vender 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil por mês de cartonagem, muitas diziam que era conto da caronchinha. E só para compartilhar com vocês, só a Confeitaria Paper Memories
Hoje tem um faturamento de mais de R$ 1 milhão por ano vendendo cartonagem. Caixinhas, como muitos falam por aí, mas quem é minha aluna sabe que é proibido chamar caixinha. Caixinha é uma palavra muito pejorativa e que já emite um som para baixo do nosso negócio. Eu falo, pode ser uma caixa do tamanho de uma formiga. Entra, pode entrar. É caixa. Quem dá aula aqui de scrapbook, de papelaria, do que for, é caixa, não é caixinha. Porque a pessoa, quando ela fala assim, você faz uma caixinha, ela está esperando que isso custe R$ 5, R$ 1, R$ 3. Mas quando eu falo assim, sim, eu faço caixas rígidas, a conotação é diferente. A valorização. E eu falo para vocês, e eu falo isso para as minhas alunas, que muitas vezes o mercado lá fora não nos valoriza, porque nós, enquanto profissionais, nós mesmas não nos valorizamos. Tudo a gente acha caro, o frete é caro, ir para a Mega é caro, investir numa impressora é caro, comprar uma cola de boa qualidade é caro. Caro é aquilo que não dá retorno, caro é aquilo que não dá resultado. E a gente precisa falar isso para as nossas alunas e mostrar para elas como que elas podem precificar um negócio, como que elas podem precificar um produto. E olha só, o artesanato nos trouxe isso aqui. Então, só com essa empresa a gente já tem esse faturamento, por isso que eu falo que é um ateliê milionário. Próximo. Tudo isso aqui, essa aqui é minha família, gente. Isso aqui são as minhas bolinhas de isopor. Tá? As minhas preciosidades, meu esposo, meu sócio, eu e os nossos 2 filhos. Esses meninos cresceram em chão de ateliê, aprendendo a tirar liner de fita banana. O Gabriel era pequenininho, que ele sentava na cadeira e as perninhas ficavam balançando, a mãozinha bem pequenininha. Eu dizia, filho, tira aqui esse liner para mamãe. E ele tirava, que ficava com calinho no dedo. Eu dava R$ 5 da mesada dele da semana, para ele aprender a valorizar. Começaram a trabalhar com a gente recolhendo o resto de papel do chão, recolhendo o lixo do ateliê, as sobras de papel. Hoje estão meninos aqui, ó, homens, e eles fazem parte da nossa empresa. Gabriel, hoje, trabalha no marketing. João é o nosso gerente comercial da parte dos cursos online. E ele, todos os vídeos que vocês verem, é esse pequenininho aqui que edita. Desde 12 anos de idade. Então aprenderam a valorizar e aprenderam muito mais que esse trabalho que a mamãe fazia não era coisa de menininha. E a gente deu um emprego para os nossos filhos bem pequenos, para eles terem orgulho de dizer assim, eu trabalho no ateliê. Eles diziam assim, eu trabalho no ateliê da minha mãe. No começo eles tinham um pouco de vergonha, eles diziam, mas mamãe, eu sou menino, não é de menina? Não. Então a gente tem que começar a educar a nossa base familiar para eles aprenderem a valorizar que aquilo que a gente faz transforma a nossa vida, a nossa família, mas alcança também outras pessoas. Vamos lá? E aí eu quero dar 3, posso dizer, conselhos, né? Para vocês. Eu quero crescer, Letícia, a minha empresa. Quais são os conselhos que você me daria? Poderia dar muitos, mas vou dar 3, tá? Estabeleça metas claras. Isso vai te dar motivação e visão dos seus resultados. Quando eu comecei há 10 anos atrás, naquele micro apartamento, 0 de conhecimento, eu disse assim, se eu tivesse começado há 10 anos atrás, eu tivesse uma Letícia Oliveira na minha vida, eu já tinha ficado, ó, rica há muito tempo. Porque não tinha essa gama que a gente tem hoje no YouTube, que você abre ali e tem aula ensinando tudo. E aí eu já tinha estabelecido uma meta. Eu quero vender para o público A. Eu quero vender uma cartonagem de alto padrão. Eu quero um produto de alto padrão. Ah, Letícia, só ganha dinheiro quem vende para o público A? Não. Ganha muito dinheiro quem vende para o público B e C. Mas eu escolhi, eu tinha uma meta clara. Agora não dá para começar um negócio querendo vender para todo mundo. Então tem que ter esse estabelecimento. E aí você vai traçar as suas metas de crescimento pautada aqui. Segundo conselho, conheça bem o seu público-alvo. Então eu fui estudar sobre o meu público, quais eram as suas necessidades, quais são as suas dores, as suas expectativas. E dentro de cada negócio daquele do nosso ecossistema, nós estudamos o nosso público. Então, se eu sou professora, qual é a dor da minha aluna?
E aí eu desenvolvo conteúdo e vou trazendo solução para o mercado, porque ecossistema não é você trazer solução para o mercado. E aí eu vejo que as minhas alunas, elas têm dores de muitas não saberem mexer no computador. Então eu vendo as fichas técnicas, eu trago uma solução para o mercado. E aí eu vejo que meu público lá do Conviteria é um público que não tem tempo para sair, para comprar um presente. E o que é que eu faço? Eu crio uma linha de presente para atender esse público. Então, quando a gente conhece muito bem, tem as metas, tem o público, a gente tem clareza do nosso trabalho, até porque a gente vai oferecer. E eu não tenho vergonha de apresentar hoje um orçamento para minha cliente. Ontem eu falei lá na DUI, hoje a gente fecha a linha de noiva, é no mínimo R$10.000 o ticket que uma noiva fecha com a gente. Nós fechamos uma noiva em janeiro desse ano, o casamento dela foi em maio, foi R$95.000 que essa noiva comprou com a gente. E nós atendemos tudo dessa noiva, a gente entendeu a necessidade dela, ela não tinha tempo para nada. Nós fechamos toda a papelaria dela. O casamento foi um casamento para 500 pessoas. Então, quando você conhece o público, você oferece, você mapeia e você traz oportunidade para o segmento, para o seu cliente. E o terceiro conselho, né, investir em capacitação. Às vezes a gente quer muitos resultados das pessoas, mas a gente não quer, como eu digo para as minhas alunas, ralar o joelhinho. O que é ralar o joelhinho? É estudar, é se capacitar, é inovar. Networking, é vir para uma feira dessa, mostrar pelo menos para os clientes de vocês que vocês estão fazendo o quê? Buscando novidade. Eu já fiz um stories hoje lá na Conviteria e já falei para o meu cliente, ó, tô aqui na Mega Artesanal, vim conhecer novos produtos, novos parceiros, já mostrei que a gente adquiriu uma nova máquina de corte a laser e aí isso vai trazendo para o meu cliente, nossa, a Conviteria tá inovando, tá buscando, certo? E é isso. E aqui, não menos importante, queria deixar para vocês o último slide. Esse é meu Instagram, leticiaoliveira.cpm. Se vocês tiverem o desejo, né, de se aperfeiçoar na cartonagem, que tem um QR Code que vocês podem aplicar para conhecer o nosso trabalho. E o que vocês precisarem, eu me coloco à disposição para poder ajudar, porque eu acredito muito na força do trabalho. Obrigada, Flávia. Queria agradecer a Flávia pelo convite, as meninas aqui da Assessoarte, né, que fez essa ponte para que nós pudéssemos estar aqui motivando. E eu não falo isso de coração, gente, não é para mim enaltecer, porque nada disso aqui existiria se não fosse, em primeiro lugar, a permissão de Deus. Mas eu falo isso aqui para motivá-las, para que vocês possam daqui sair com uma ideia. Nossa, como é que eu posso aumentar o meu faturamento com aquilo que eu já sei fazer? Então, as oportunidades, elas estão aí. A gente só precisa agarrá-las.